Prosperidade financeira segundo a Bíblia. Bom, para isso nós temos que ir em alguns livros que a religião tradicional cristã aboliu, que é a lei de Deus. Porque se você for ler os mandamentos que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que os mandamentos, muitos deles são condicionais. O que significa isso? Significa que tem mandamentos que Deus diz assim: se você fizer tal coisa, então tal coisa. Um exemplo: se você der ouvidos aos meus mandamentos, se guardar os meus mandamentos, então darei o grão ao seu tempo, o mosto, que é o vinho novo, o azeite, coisas que tinham grande valor. Existem outros lugares que diz: se vocês derem ouvidos às minhas palavras e guardar os meus mandamentos e atar os vossos corações, né? E guardar com zelo, com cuidado as coisas de Deus, então prosperarei a sua terra, o seu campo, o ventre do seu animal, o ventre da sua esposa, você será próspero, farto, te multiplicarei sobre a terra. Ou seja, está falando de abundância material, de riqueza material. Então, aí só que entra um questionamento. Não é uma profecia. Se não é uma profecia, é uma coisa condicional. Faça tal coisa que eu farei tal coisa por você. Deus está propondo isso, essa aliança, esse pacto. Ele está se comprometendo. Olha, veja bem, se você der ouvido às coisas que eu falo e praticar as coisas que eu falo, então eu vou te dar riqueza, vou te dar abundância, vou te dar prosperidade. Os seus animais vão se multiplicar, a sua terra vai se multiplicar, vou dar chuva no seu tempo para que seu campo produza, o ventre da sua esposa vai ser próspero, vai ser abundante. Então Deus está fazendo uma aliança, um pacto, dizendo que se der ouvidos e praticar o quê? Os mandamentos de Deus. Então, praticar os mandamentos de Deus é um sinal de prosperidade. Aí as pessoas se perguntam por que o povo judeu é próspero. Querem saber qual que é a razão, o motivo, né? O que é esse segredo que o povo judeu tem? Tem muitos segredos, meus irmãos, mas o principal deles é simplesmente dar ouvido à aliança que Deus fez, a fazer aquilo que Deus se comprometeu com o povo. Viu? Se vocês fizerem tal coisa, der os ouvidos aos meus mandamentos, eu vou dar abundância para vocês, prosperidade, riquezas. Só que a mentalidade religiosa, ela é da simplicidade. Só que confundem simplicidade com pobreza, com escassez, com miséria, porque não entendem as coisas de Deus, acham que Jesus era um homem pobre, pobrezinho, coitadinho. Sabia que nas épocas de Jesus, para usar uma roupa de linho finíssimo, como é descrito que ele usava, não era qualquer pessoa para conseguir usar uma roupa dessa. Hoje linho já é caro, imagina naquela época, meus irmãos. Então a gente entende errado. Carpintaria, que era a profissão do pai de Jesus, até hoje é uma profissão muito renomada. Imagina naquela época, meus irmãos, sem as ferramentas que nós temos hoje. Quanta habilidade esses homens precisavam ter para construir as coisas de forma manual. Então as pessoas confundem simplicidade e humildade de coração com avareza, com amor à riqueza e querer ter abundância e luxúria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meus irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.